Você já percebeu que na vida todo mundo é testado de alguma forma? Alguns são testados pela falta, outros pelo excesso. Uns lutam para ter o mínimo, outros para não se perder no muito. E é exatamente sobre isso que Jesus fala quando encontra um moço rico e diz: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa frase de Jesus não é sobre dinheiro, é sobre libertação. É sobre a prova da pobreza e da riqueza. Duas escolhas diferentes que ensinam a mesma lição: o desapego. Hoje vamos entender o que Jesus quis dizer, o que significa essas palavras no original, o contexto histórico da época e o que essa passagem tem a ver com a nossa vida, com o nosso esforço, nossa luta, nossas provas. Então já deixa o like, compartilhe com quem precisa ouvir isso, se inscreva no canal, porque aqui a palavra cria. Cria consciência, cria fé, cria transformação. Comente. O que você acha ser mais difícil? Prova da pobreza ou da riqueza? Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. Hoje vamos refletir a parábola do moço rico. O encontro de Jesus com o moço rico há um diálogo que revela o coração humano. A cena começa com um homem se aproximando de Jesus e perguntando: Mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Mas olha que interessante. No texto original, escrito em grego, o verbo não é adquirir. Ele fala chironomisso, do grego que significa herdar. Então ele não está falando em adquirir, ele está falando em herdar. O homem não está perguntando como viver melhor, mas como garantir uma herança espiritual. Ou seja, ele encara a salvação como um bem de posse, como algo que se conquista com mérito pessoal. Jesus percebe isso e, como sempre, responde conduzindo o raciocínio sem julgar. Ele diz: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o moço retruca: quais? E Jesus cita os mandamentos da segunda tábua da lei de Moisés. Aqueles que tratam das relações humanas, né? Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, amar o próximo. Note que ele não cita os mandamentos da primeira tábua, os que falam da relação com Deus. Por quê? Porque Jesus quer mostrar que a fé sem amor ao próximo é estéril. O modo como tratamos o outro é a medida da nossa relação com Deus. E o jovem responde: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Que me falta ainda? Aí vem o toque de mestre. Jesus olha com ternura e diz: se queres ser perfeito, do grego teleios, que significa completo, maduro, inteiro. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Vamos entender o verdadeiro sentido de vender tudo. É aqui que muitos se confundem. Jesus não está pregando a miséria, nem dizendo que o dinheiro é mau. Ele está falando de liberdade interior. O verbo vender, poleo, em grego, significa abrir mão
com consciência. É o gesto de quem deixa ir o que prende. E dar aos pobres, torrós, significa os curvados, os humildes, é o convite à compaixão, a transformar posse em serviço, egoísmo em amor. Jesus está dizendo, em outras palavras, desapega do que te domina, transforma o que tens em bem para os outros e assim encontrarás o teu verdadeiro tesouro. O problema do jovem não era ser rico, era ser possuído pela posse. Ele não tinha a riqueza é que o tinha. E o texto continua. Ele se retira triste, porque possuía muitos bens. Essa tristeza é a marca do apego descoberto. Quando a consciência vê o certo, mas o coração ainda está preso ao errado, nasce o conflito. E é esse conflito que define nossas provas. Você tinha pensado sobre isso? Como você entende essa passagem? Deixe seu comentário. As provas da vida, pobreza e riqueza, têm objetivos diferentes? O que elas querem ensinar? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16 e 17, explica que a pobreza e a riqueza são provas diferentes, mas ambas têm o mesmo objetivo: educar o espírito. A prova da pobreza ensina resignação, confiança e fé. Ela pergunta: você consegue manter tua dignidade mesmo sem ter tudo o que quer? Já a prova da riqueza ensina caridade e despreendimento. Ela pergunta: você consegue usar o que tem sem te tornar escravo disso? Livro Céu e Inferno, capítulo 7. Lemos que a pobreza é um instrumento que prova a paciência e a fé, enquanto a riqueza prova o uso que o homem faz do poder que ela lhe confere. Ou seja, um é testado na falta, o outro no excesso. Mas a lição é a mesma. O verdadeiro valor está no uso, não na posse. Você sabia que antes de nascermos, nós fazemos parte da decisão de como será a nossa situação financeira aqui? Se seremos pobres, remediados ou ricos? Não tem nada a ver com a vontade de Deus, e sim com as nossas necessidades de aprendizado. Deixe seu comentário sobre isso. A pobreza como escolha espiritual. Vamos pensar. Muita gente que vive a escassez pensa que está esquecida por Deus. Mas, espiritualmente, a pobreza é uma escola. Ela nos obriga a exercitar a fé, a confiança e a solidariedade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele explica que a dor e a carência são os cinzéis com que Deus esculpe as almas. Então, se você está passando por falta, seja do que for, não é castigo. É chamado ao crescimento interior. É Deus dizendo: confia em mim, mais do que nas circunstâncias. Mas é importante entender, pobreza não é conquista de virtude automática. Podemos pensar, meu Deus, então eu tô bem porque eu sou pobre.
Assim como a riqueza não é uma condenação automática. Meu Deus, eu tô perdido porque eu sou rico. O que define o valor moral é como cada um reage à prova que tem. Tem pobre revoltado e rico generoso. Tem rico preso ao ouro e pobre preso à inveja. A questão é sempre interior. Como você lida com a sua situação? Deixe seu comentário. E a riqueza como responsabilidade? Jesus não condena o dinheiro, ele condena o egoísmo. Quando ele diz, vende tudo, está dizendo, liberta teu coração. A riqueza é prova perigosa porque dá a ilusão de poder. E é aí que muitos se perdem. Começam a achar que não precisam de Deus. Mas a riqueza bem usada é bênção. Quando o espírito é evoluído, ele entende que ser rico é ser gestor do bem. Ele usa o que tem para servir, amparar e multiplicar o bem. Lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, que a fortuna é um depósito de que o homem é simples depositário. Ele deve fazê-la frutificar para o bem. Portanto, a pergunta é: o que fazemos com o que Deus nos confiou? E aqui não é só questão de dinheiro. É inteligência, é saúde, é família, é emprego. Tudo o que nós temos. Deixe seu comentário. Qual é a pedagogia espiritual das provas? No fundo, a vida é uma grande escola de desapego. Desapego da posse, do status, da vaidade, do controle. E Jesus, como educador, coloca cada um na prova que mais precisa. Alguns precisam aprender a confiar, outros a dividir, alguns a suportar a falta, outros a lidar com o excesso. Por isso, nunca compare a tua vida com a do outro. Talvez aquilo que você inveja no outro seja justamente a lição que te desviaria do caminho. Deus dá a cada um a prova necessária, não a mais fácil nem a mais difícil, mas a mais útil. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas. Escreva nos comentários, você se sente mais testado pela falta ou pelo excesso? E o que tem aprendido com isso? Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Talvez esse vídeo traga reflexões, traga luz ao coração de alguém que precisa entender que Deus não o esqueceu. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal Palavra Cria. No final da história, o jovem vai embora triste. Mas Jesus ficou. Ficou para lembrar que ele nunca impõe, ele convida. Esse convite continua ecoando hoje. Se queres ser perfeito, vem e segue-me. Seguir Jesus não é abandonar tudo o que se tem, é abandonar tudo o que nos prende. A prova da pobreza e da riqueza é, no fundo, a prova do amor. Amor que confia quando falta. Amor que reparte quando sobra. Amor que permanece livre, mesmo no meio das posses ou das privações. Um dia, quando a alma tiver aprendido a não se medir pelo que possui, mas pelo que doa, então ela entenderá o que é o verdadeiro tesouro no céu. Até o próximo vídeo.